Eu tô faturando hoje 6.200 dentro da minha casa. Eu folgo 3 dias na semana, João. Eu tô mal acostumada. Como social media, mas eu bati 4.500 com 3 clientes. Com 1.500 cada um deles, que é o meu contrato mínimo. Atualmente, assim, a minha renda fixa mesmo é 4.500, trabalhando da minha casa, totalmente assim, horários flexíveis, consigo ter mais qualidade de vida, João. Então eu tava desempregada quando eu comecei. E agora, se eu for pôr na conta da caneta hoje, eu faturo mais de 12 mil reais por mês com gerenciamento de redes sociais. Esse aprendizado todo, ele gerou em mim uma confiança muito grande. Até agora, eu já fiz R$ 7.966. R$ 3.825. Hoje eu faturo uma média de R$ 3.500. Com vida extra ainda, né? Eu não tive tempo de parar para buscar cliente. De verdade. Tudo indicação. Hoje continuo ganhando mais ou menos em média uns R$ 3.000 só da parte de design, assim. Tô conseguindo ganhar com um trabalho que eu consigo fazer de casa, consigo cuidar da minha filha, só preciso de um computador, internet, basicamente, né? Mas hoje, assim, o que a gente tem de cliente fechado é 4.100. Isso tá já certo, então são clientes recorrentes aí. E hoje você ganha mais ou menos quanto por mês? Recebe por porcentagem, então dependendo das vendas varia entre 5 a 7 mil. Quanto que você ganha hoje por mês trabalhando de casa? 3.800. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Semana da Independência com o Canva. Eu sou João Couto, especialista em design e especialista em ensinar pessoas, assim como você, a fazerem de 3 a 5 mil reais por mês com o Canva. E nessa série de 4 aulas, eu vou te mostrar como que é possível você ganhar de 3 a 5 mil reais por mês como designer profissional estrategista, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E eu já quero começar dizendo para quem é essa semana. É para você que não quer mais depender dos outros, seja do marido, dos pais ou até mesmo de algum trabalho que você não goste. Essa semana é para você que deseja ter a sua independência financeira e parar de depender dos outros. Esse evento é para quem quer começar um negócio próprio e fazer os seus próprios horários. Porque eu tenho certeza que é isso que você quer. Mas também é especialmente para você que precisa estar em casa cuidando de quem você mais ama. E é também para você que quer começar a ter uma renda extra para complementar a sua renda atual. Mas cuidado, porque essa renda extra pode se transformar em 3, 4, 5 mil reais por mês. Ou até mesmo se tornar a sua principal fonte de renda, como já virou para muitas pessoas. Eu sei que talvez você não acredite que é possível. Por isso, eu separei só algumas de muitas histórias reais de pessoas que no passado estavam no mesmo lugar que você está hoje, assistindo um evento igual a esse e hoje estão trabalhando de casa e ganhando mais de 3 mil reais por mês. Como é a história da Daiane, que talvez, assim como você, não se sentia bem em ter que ficar em casa para cuidar dos filhos e ainda depender da renda do marido. Eu chamo Daiane. Eu estou morando atualmente em Barra Velha, Santa Catarina. Tenho 35 anos. Desde que começou a pandemia, eu estou em casa, né? Em trabalho. Trabalhei em recepção de oficina. Na última que eu trabalhei foi em clínica. E aí eu engravidei do meu mais velho. Daí eu fiquei um tempinho em casa. Aí logo em seguida eu engravidei do outro, né? Que eles são bem pertinho. Eu não sei se isso é de mulher ou é de todo mundo, mas eu, como mulher, assim... a gente tem o serviço da casa, tem os filhos para cuidar, enfim, mas a gente quer se sentir útil assim, no trabalho, no ajudar a casa. Então, eu ter ficado em casa foi me desmotivando bastante. Daí eu falo assim, nossa, mas se eu não arrumar um trabalho... Eu pensava em arrumar um trabalho, eu não pensava em fazer alguma coisa em casa, né? A gente já nasce com isso, eu vou trabalhar para alguém. Falei, nossa, eu não conhecia o Canva e agora eu conheci, é muito legal, é isso, né? E é prazeroso, assim, eu nem consigo explicar, é muito bom. Você senta na cadeira e daí você vai vendo uma transformação assim, e aí eu não tô cansada, eu tô sentada, tô dentro da minha casa, se eu quiser levantar e ir ali fazer alguma coisa, né? Claro que tem que ter o foco, todas as coisas ali, mas assim, eu tô dentro da minha casa. Eu não acordei cedo, não tô cumprindo horário, o horário de almoço, 2 horas de almoço, a gente
conversa e tudo. Outra coisa, diferente de um serviço que eu lembro que eu tinha horário para entrar, daí o horário do almoço era tudo meio apertado, mas você vem para casa, volta pro trabalho, aí no trabalho às vezes você sai no horário, às vezes não. No outro dia a mesma coisa, daí você chega em casa, tem as coisas correndo de casa para fazer e depois vai voltar naquilo de novo, e daí e assim, você não vê uma melhora. Vai ser todos os dias aquilo a mesma coisa. Ganha hoje por mês trabalhando de casa? 3.800. Eu não sei se você trabalha fora ou já precisou, assim como a Daiane, ficar em casa por causa dos filhos e depender da renda do marido. Mas te digo uma coisa, seguindo o passo a passo do que você vai aprender aqui nessa semana de aulas gratuitas, você também vai poder ter o mesmo resultado que a Daiane teve. Porque ela teve esse resultado após ela participar de uma semana igual a essa, que você está participando aqui. Então, você também pode sim conseguir os mesmos resultados de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando de casa. Então, faça igual a ela, que aplicou tudo o que aprendeu nessa semana gratuita. E hoje ela tem uma renda 3 vezes mais do que um salário mínimo que ela ganhava como recepcionista antes de ter os seus filhos. E hoje ela ganha R$ 3.800 trabalhando de casa, fazendo seus horários e o melhor, pode cuidar dos seus filhos, que é uma coisa que toda mãe deseja. Mas talvez você possa achar que a Daiane, ela teve sorte. E por isso eu quero te mostrar a história das irmãs Michelle e Milene. E como é que foi esse começo com você, Michelle? O que você fazia antes? Qual profissão? Antes eu era caixa num supermercado e de fim de semana eu era freelancer numa cafeteria. Aí agora eu fico só nas artes. E a sua irmã, ela até falou, sua irmã começou para te ajudar nesse momento e ela acabou te ajudando, né? Porque ela acabou se encontrando nessa área. Foi, ela tava procurando algum jeito de eu conseguir ficar em casa, né? Porque não ia ter outra opção também, por enquanto. E aí ela não queria que eu colocasse ele na creche, queria me ajudar de algum jeito. E ela deu essa ideia, falou, vamos tentar. Na hora eu ainda fiquei meio assim, eu falei, será? Porque, né? Mas deu certo. Ela conseguiu, a cara da felicidade da Michelle. Ó, o nosso pagamento era para ser hoje, que a gente tem um combinado desde o começo, a gente faz nosso pagamento dia 15 e dia 30. Só reclamando que tá sem dinheiro final de mês e nós tá fazendo nosso pagamento. Não tem que esperar dia 5. Quanto que cada uma ganhou nesse pagamento aí de hoje? Deu praticamente 1.950, João, pra cada. No meu CLT, não chego a ganhar isso livre. E a seu dos 2 empregos também não. Você acabou de ver um trecho da história das irmãs Michelle e Milene. Você viu que a mais velha sente muito por não ter conseguido acompanhar de perto o crescimento do filho mais velho. Porque ela precisava trabalhar e ao mesmo tempo ela fazia faculdade. E por 5 anos ela teve essa vida de trabalho, faculdade e casa. Porém, quando ela se deu conta, o seu filho, que tinha apenas 3 anos, já estava com 8. E ela só teve os finais de semana para poder ficar com ele. E essa dor de não ter acompanhado o crescimento do seu filho, ela não queria que a irmã mais nova também passasse por isso. E igual a Daiane, que você viu no primeiro vídeo, ela participou dessa semana igual você está começando a participar agora. Mas ela fez mais. Ela convidou a sua irmã mais nova para poder participar desse evento também. Porque ela viu essa incrível oportunidade para ela e para a irmã dela. Hoje, as duas juntas ganham em torno de 4 mil reais por mês. Isso é mais do que o salário da irmã que fez 5 anos de faculdade. E mais do que os 2 salários somados da irmã mais nova, que era caixa em um supermercado e nos finais de semana ela era freelancer em uma cafeteria. E por acaso você sabe quanto tempo que elas levaram para poder chegar nesse valor por mês? Em apenas 3 meses, sendo que no primeiro mês elas já fizeram R$1.000, no segundo mês quase 3 mil reais e chegaram nos 4 mil reais no terceiro mês, assim que começaram a usar o Canva da maneira correta. Mas o mais importante, elas aprenderam a conquistar os clientes corretos, os clientes que valorizam os seus trabalhos. E você também vai descobrir quem são e como conquistar esses clientes ainda nessa semana e já começar a ter uma renda extra para poder conquistar a sua independência financeira. Mas agora eu quero te pedir algo que eu nunca pedi em evento nenhum. Mas como eu vi que a Michelle fez isso para a irmã dela, eu acredito que você também tenha alguém que possa estar junto com você nessa semana. E junto com você, somar esforços
para conquistar uma renda de 3 a 5 mil reais por mês. Porque eu tenho um ditado que eu aprendi e levo sempre comigo. Se você quer ir mais longe, vá acompanhar. Então agora você copia esse link dessa aula aqui que você está assistindo e compartilhe com as pessoas que você gostaria de ter ao seu lado como parceria nessa nova jornada. Alguém que você goste, pode ser um irmão, uma irmã, algum familiar ou até mesmo um amigo ou uma amiga, ou até mesmo o seu próprio companheiro. Faça o bem para essa pessoa, assim como a Michelle fez para sua irmã mais nova. Bom, agora me diz, eu posso contar com você para compartilhar esse evento para mais pessoas? Então, aqui embaixo desse vídeo tem um botão do WhatsApp para você poder enviar essa aula automaticamente já para os seus amigos que você tem lá nos seus contatos. Agora eu vou te contar como que eu cheguei nesse método onde hoje eu consigo ajudar pessoas comuns que não sabem nada de Canva e nem de design ou até mesmo de social media a ganharem de 3 a 5 mil reais por mês. Sim, a grande maioria das pessoas começam comigo do zero. Por isso, se você está aqui e não conhece nada de Canva ou até conhece um pouco, mas ainda tem dificuldade na hora das suas criações, ou ainda você já cria algumas artes, mas ainda não ganha de 3 a 5 mil reais por mês, se prepara que a melhor semana da sua vida começa agora. Porque se você não sabe criar artes do zero, aqui você vai aprender. Se você tem algum bloqueio criativo, nessa semana isso vai mudar completamente. Ou se ainda você não sabe por onde começar para poder ganhar uma renda extra de 3 a 5 mil reais por mês, parabéns, porque você está no melhor local para aprender tudo isso. Porque se você estiver comigo durante essa semana, você vai aprender a criar artes profissionais do zero e ainda encontrar e abordar os melhores clientes. Agora eu quero te mostrar a programação para você não perder nada nessa semana. Hoje você vai aprender mais sobre o mercado que está necessitando muito dos trabalhos de designer. Eu vou te mostrar como que é possível, a partir da aula de hoje, você já conseguir ter uma renda extra. E para isso eu vou te ensinar a criar essa arte aqui do zero. E no final desse episódio eu ainda vou te ensinar uma estratégia para você conseguir clientes. E por isso é muito importante que você se livre de qualquer distração possível e foque aqui no conteúdo que eu vou te passar. Porque você precisa aplicar também o que eu vou te ensinar. Mas primeiro eu preciso te contar como que eu cheguei nesse método que ensina pessoas comuns a trabalhar de casa e ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês. Tudo começou no ano de 2014, foi quando eu ouvi pela primeira vez falar em design. Eu estava no 3º ano do ensino médio e um cara, representante de uma faculdade, veio dizer que era possível trabalhar de casa e ganhar razoavelmente bem sendo designer. Eu me interessei e fui fazer esse curso. Mal eu sabia que o curso era pago, porque eu sempre estudei em escola pública e só fui descobrir que tinha que pagar após ter ido visitar essa faculdade. Mas eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria me tornar um designer. E a saída que eu encontrei foi fazer o Enem para poder pegar o FIES, que é o empréstimo que o governo faz. Quando eu vi minha nota no Enem e eu vi que eu consegui entrar pelo FIES, eu fiquei muito feliz. Porém, eu não tinha me dado conta que eu teria que me deslocar todas as noites para outra cidade. E era cerca de 350 reais por mês de transporte. Para uns pode ser pouco, mas no meu caso, com 17 anos, sem renda alguma, era muito dinheiro. E a nossa renda era a pensão que eu ganhava do meu pai e mais os bolos de pote que minha mãe fazia. Então o dinheiro era bem escasso. Mas eu decidi que eu daria algum jeito e eu consegui um serviço ajudando meu tio a instalar antenas de televisão. Mas ainda não era suficiente. Aí eu consegui outro serviço de garçom em um salão de festas infantis. Durante o dia eu trabalhava com meu tio e nos finais de semana eu trabalhava nesse salão de festa. Dessa maneira eu consegui o valor do transporte para poder pagar a faculdade durante 2 anos. Após esses 2 anos, eu comecei a fazer um estágio como designer em algumas agências de publicidade da minha cidade. Eu comecei a trabalhar em uma agência de publicidade como estagiário, ganhando menos de R$1.000 por mês. Então, antes de dominar o método que eu desenvolvi, eu sofri muito no meu início trabalhando na agência. Porque, devido à minha inexperiência, os meus projetos de artes várias vezes eram passados para outras pessoas mais experientes, para que esse projeto fosse entregue dentro do prazo. Eu confesso que eu me sentia muito mal com isso. E desculpa o palavrão, mas na verdade eu me sentia um bosta quando isso acontecia. Porque eu estava cursando design e na minha cabeça eu já deveria saber fazer tudo do jeito certo. Porém, só a teoria não é o suficiente para que a gente
consiga aprender de verdade. E passar por essas frustrações frequentemente me fez pensar em desistir de ser designer. Porém, vinha sempre na minha mente uma frase que minha mãe me dizia quando eu era criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela sempre me dizia que eu poderia ser tudo o que eu quiser, mas que eu não poderia desistir. E nesse momento, quando eu pensei em desistir, ela me fez continuar. Eu precisava tomar uma atitude, então eu resolvi estudar mais do que os meus colegas de curso e até mesmo da agência. E eu comecei a virar noites e noites em claro, estudando e aplicando, pesquisando grandes marcas, aplicando, buscando um padrão nas artes que mais se destacava. E tudo que eu aprendia, eu explicava para minha mãe como uma forma de aprendizado. E por mais que ela não entendesse o que eu estava falando, eu estava exercitando o que eu havia aprendido. Isso me trouxe um resultado incrível. E em pouco tempo, aplicando o que eu havia descoberto, eu passei a criar artes incríveis. E na agência de estagiário, que não conseguia terminar os próprios projetos, eu passei a ser o designer responsável para poder ensinar os novos colegas que entravam na agência. O meu salário, que era menos de R$1.000, passou para R$3.500. Mas eu não estava feliz só pelo meu salário ter aumentado em 3 vezes. O que me dava mais prazer era ensinar as outras pessoas. Muitos me elogiavam dizendo que eu ensinava muito bem, que eu tinha uma ótima didática e que eu conseguia tornar algo complexo em algo simples de entender. E isso me motivava a querer aprender e ensinar cada vez mais. Porém, quando veio a pandemia, a gente foi trabalhar em casa, em home office. E eu não tinha mais ninguém para que eu pudesse ensinar aquilo que eu estava aprendendo todos os dias. E eu percebi que muitos negócios locais estavam necessitando se virar às pressas nas redes sociais para se manterem e não quebrarem. E eu vi que com o meu conhecimento eu poderia ajudar esses empreendedores a divulgarem melhor os seus negócios através de um design muito mais profissional. Foi aí que eu resolvi criar um canal do YouTube que hoje tem mais de 24 mil inscritos e também no Instagram, que chegou a passar de 240 mil seguidores. Porém, por eu usar o nome do Canva no meu perfil, que era Segredos Canva, a minha conta foi desativada e eu perdi essa conta com mais de 240 mil seguidores. Porém, eu não deixei isso me abalar e no dia seguinte eu criei um novo perfil que cresce cerca de 10 mil seguidores por mês e hoje já passa de mais de 70 mil seguidores. Nesses canais eu comecei a criar conteúdos para ajudar empreendedores. Porém, para minha surpresa, que quem queria aprender, na verdade, eram as pessoas que queriam trabalhar com o design, seja para ter uma renda extra ou até mesmo para ser independente financeiramente. E devido a muitos solicitarem um treinamento, eu resolvi juntar todo o meu conhecimento, montando um treinamento e criando um método de aprendizagem que fosse rápido e fácil de aprender. E com a base de aprender e executar assim como eu aprendi. Meu primeiro treinamento foi em janeiro de 2021, com foco somente no design, onde muitos dos meus alunos já conseguiram ter uma renda extra. E aí eu resolvi ver quanto era essa renda extra que os meus alunos já estavam ganhando. E muitos disseram que já era de 3 a 5 mil reais por mês. Eu resolvi pegar todos os meus alunos que tinham essa renda e estudar qual é o padrão de estudo de clientes e de trabalho dele. Foi aí que eu elaborei o método replicável, onde qualquer pessoa que deseja realmente ter a sua independência financeira consiga aplicar e ter resultados de 3 a 5 mil reais por mês como designer profissional estrategista. E para melhorar cada vez mais esse método, eu senti a necessidade de estudar também como que se vende. E já investi mais de 100 mil reais nos últimos anos em mentorias de marketing e vendas, para aprimorar cada vez mais e elevar esse método que eu desenvolvi. E ele consiste basicamente em 3 pilares: os princípios do design, estratégias de conteúdo e a captação dos melhores clientes. E a razão de eu divulgar esse método para você é que, em primeiro, eu amo ensinar o que eu faço. E segundo, e até pouco tempo atrás, eu não tinha um propósito definido. E depois de saber que com o meu ensinamento eu estava ajudando a transformar a vida de pessoas como você, isso me fortaleceu muito mais e me fez continuar. Quando eu vi que de fato você faz algo que você gosta e se sente feliz em fazer, o resultado positivo é a consequência disso. Eu tenho que confessar que nesses últimos anos eu me tornei viciado. Bom, tem pessoas que são viciadas em comida
outras em bebidas alcoólicas, outras em drogas e por aí vai. Mas o meu vício é de colecionar histórias de transformação dos meus alunos. E é por isso que eu tô aqui hoje revelando o meu método para daqui a alguns meses ou algumas semanas eu possa estar contando a história sua de superação e também mostrando a sua independência financeira. Agora eu vou te mostrar com mais detalhes como você pode alcançar uma renda de 3 a 5 mil reais por mês e conquistar a sua independência financeira. E eu vou começar te mostrando que existe uma oportunidade gigante no mercado digital e você precisa aproveitar agora. Porque, apesar de muitos profissionais, poucos estão preparados, assim como eu e os meus alunos. Ainda está muito longe de suprir toda a demanda que existe para esse serviço. Porque qualquer empresa que necessita de vender, necessita também de divulgar os seus produtos e serviços. E só para você ter uma ideia, existem mais de 21 milhões de empresas no Brasil. E dessas empresas, 93,7%, que dá cerca de 19 milhões de empresas, são microempresas ou empresas pequenas. E são esses tipos de empresas que são os seus potenciais clientes. E eu vou te dizer o porquê. Porque esses 6,3% de empresas maiores, como Nubank, Magazine Luiza, Boticário, já têm um setor de marketing dentro da empresa. Ou contratam grandes agências para prestar esse tipo de serviço. Então, grandes empresas já estão no radar. Mas o melhor é que essas 19 milhões de micro e pequenas empresas são os seus potenciais clientes. Só para você ter uma ideia da quantidade que é isso, eu vou fazer uma analogia. Imagine que você tem uma pilha de moedas empilhadas uma em cima da outra. E agora, imagina que para você representar 19 milhões de empresas, você precisaria empilhar essas moedas tão alto, que daria o tamanho de um prédio de 70 andares. Então imagina a quantidade de empresas que existem hoje no mercado que podem se tornar os seus clientes. Levando em consideração que cada empresa dessa é um potencial cliente, você tem uma infinidade de oportunidades. E essas empresas são basicamente locais, que toda a cidade tem. Eu vou te dar alguns exemplos infinitos desses potenciais clientes. Por exemplo, restaurantes e bares, lojas de roupas, médicos, advogados, entre muitos outros que não são só empresas locais. E isso eu vou te mostrar ainda nessa aula. Mas João, aqui na minha cidade, ninguém quer saber de ter o seu negócio no Instagram. E tudo bem. Porque no momento que você começa nesse mundo do design, não existe mais fronteiras para você conseguir clientes. Porque o seu serviço ele é digital, ele não precisa você estar ali no negócio do cliente batendo ponto todos os dias. Você pode trabalhar de casa atendendo clientes que estão em todo o Brasil ou até mesmo em outros países. Eu vou te dar agora um exemplo da minha aluna Catiane. Ela tem somente um cliente que é da mesma cidade que ela e os demais são de outros estados. Hoje eu tenho 5 clientes fixos. Um de Brasília, uma de Minas Gerais. Aliás, tem uma que é daqui da Bahia. Mais um de São Paulo, uma nutricionista. São 3 de São Paulo. Uma nutricionista, um prestador de serviços e um outro que tá para entrar agora que é um psicólogo. E quanto que você fatura com esses 5 clientes hoje? Hoje eu faturo uma média de R$3.500. Com vida extra ainda, né? Eu não tive tempo de parar para buscar cliente. De verdade. Tudo indicação. Legal. Então, tipo assim, você começou de brincadeira no início, né? Tipo assim, o pessoal pedia pra você fazer uma arte, você fazia. Pedia pra você fazer um convite, você fazia. Isso. E daí você foi se oferecendo pra fazer mais e mais artes. Foi quando você entrou no TCAF pra poder melhorar, né, o trabalho. Criar artes melhores. Isso, é. Eu tinha uma cliente e aí eu usava os templates prontos do Canva, né? Quando eu entrei no TCAF, que eu fiz a primeira arte dela utilizando o método TCAF, essa mulher enlouqueceu. Jesus, como é que você fez? Tá tão diferente assim? Segredos. Então, você acabou de ver que é possível ter clientes do Brasil todo e também do mundo. Quer dizer que é uma demanda muito grande de trabalho para quem é designer profissional estrategista e que saiba criar artes profissionais e estratégicas para a divulgação dos produtos e serviços dessas empresas. Mas talvez você deve estar se perguntando, mas João, o que é ser um designer profissional estrategista? Bom, antes eu preciso te falar o que é um designer gráfico profissional e também o que ele faz. Também preciso te falar o que é um social media, o que ele faz. Primeiro, o designer gráfico. Ele é um profissional criativo que usa as suas habilidades artísticas e técnicas para poder criar imagens, gráficos, layouts visualmente atraentes. Eles trabalham em diferentes projetos, como logotipos, cartazes, folhetos, sites,
mídias sociais, para poder transmitir as mensagens de forma visualmente impactante e eficaz. O objetivo principal de um designer gráfico é combinar a arte e o design para comunicar ideias, conceitos ou informações de maneira visualmente agradável. E agora eu vou te falar um pouco mais do social media, que é o profissional que trabalha para tornar o perfil de uma pessoa ou empresa no Instagram muito mais legal, muito mais atraente. Eles fazem isso de 3 maneiras principais. Conteúdo criativo. Eles criam fotos, vídeos e histórias criativas que as pessoas adoram ver. Usam cores legais, fontes divertidas, imagens interessantes para fazer as postagens se destacar. E também utilizam o engajamento com o público. Eles conversam com as pessoas que comentam nas postagens, respondem mensagens, interagem com seguidores. E isso ajuda a construir um relacionamento legal com as pessoas que seguem aquele perfil. E em terceiro, utilizam a estratégia. Eles pensam em ideias inteligentes para poder aumentar o número de seguidores e fazer com que mais pessoas vejam aquelas postagens. Eles sabem quais são os melhores horários para postar e o que as pessoas gostam de ver. Resumindo, um social media de Instagram é alguém que faz o perfil no Instagram ser incrível, com postagens legais, interagindo com seguidores e planejando coisas inteligentes para o perfil crescer e também se destacar em relação aos concorrentes. E o designer profissional estrategista é a união do que há de melhor nos dois profissionais. Designers profissionais e com estratégia inteligente para aumentar o número de seguidores e transformá-los em clientes, domina as artes, estratégias e também a captação de clientes. E o mais incrível, não precisa de conhecimento algum sobre design e muito menos sobre Instagram. Porque a maioria desses profissionais deram o primeiro passo para poder ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês, começando do absoluto zero, participando de um evento igual a esse que você está participando hoje. Pode acreditar em mim, mesmo que você nunca tenha aberto o Canva, mesmo que você não se ache uma pessoa nada criativa, mesmo que você não saiba nada e nem por onde começar, pode ter certeza que a partir dessa aula de hoje eu vou te mostrar que por mais que você no começo ache um pouco complexo, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa de apenas 2 requisitos para começar. Primeiro, querer de verdade melhorar a sua vida. E segundo, ficar comigo em todas as aulas dessa semana para poder aprender muito. Agora eu quero saber se você quer de verdade se tornar uma designer profissional estrategista para poder conquistar uma renda de 3 a 5 mil reais por mês de casa e ter a sua independência financeira. E se você tá aqui comigo e quer de verdade, coloca aqui nos comentários #SereiDPE. Eu quero que você faça uma breve comparação com essa demanda que existe no mercado. O número de profissionais é muito, mas muito pequeno. Veja você mesmo aí na sua volta. Quantos social medias ou designers você conhece? Dá para contar nos dedos, na verdade? Bom, então faça a conta. Se são mais de 19 milhões de empresas, para uma quantidade muito pequena de profissionais dessa área e mais uma quantidade menor ainda de profissionais que sabem criar artes profissionais de verdade e que estejam preparados para poder gerenciar de forma correta uma rede social. Isso torna praticamente impossível você não conseguir no mínimo uns 4 a 5 clientes no meio desses 19 milhões de empresas, não é mesmo? Bom, só que no meio de todas essas empresas existem 2 tipos de clientes, os que pagam pouco e os que pagam mais. Os que pagam pouco normalmente são aqueles negócios muito, mas muito pequenos, tipo o tiozinho do mercadinho da esquina. Então, se você é iniciante, até dá para começar com esses clientes, mas para pegar a experiência apenas. Mas eu não indico você buscar esses clientes, porque geralmente eles não entendem a importância das redes sociais e por isso não costumam investir nessa parte. E quando investem, geralmente o valor não ultrapassa o valor de 300 reais para esse tipo de cliente. Por isso eu indico outras oportunidades muito melhores do que essas. Dentre elas estão o negócio local, como supermercado, imobiliárias, restaurantes, clínicas de estéticas, entre muitos outros. E também tem os profissionais liberais, como dentistas, fisioterapeutas e advogados, e também entre outros. Esses clientes vão te pagar em média de 600 a 1.500 reais. Isso por cada cliente. Lembra que eu disse para você que você só precisa de 4 a 5 clientes para ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês? Então imagine que você está começando agora e feche 5 clientes a 600 reais por mês com cada um. Já seria 3 mil reais por mês. Agora, você já com mais experiência pode agregar mais serviços para esses clientes e pode passar a cobrar
R$1.000 a R$1.500 de cada um, passando para os R$5.000 por mês. Imagina só isso acontecendo com você aí, mesmo que você esteja começando agora do zero. Agora, um outro mercado que está crescendo é o de infoprodutos. E talvez você não esteja familiarizado com os infoprodutos, que são os produtos digitais, como cursos online, mentorias online também, e-books e entre outros. Esse é um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos e vem crescendo cada dia mais, como você pode ver nessa reportagem do blog NetShow. Bom, agora veja o que diz essa outra reportagem no site do E-Commerce na Prática. Você viu nessas reportagens que são 4.000 novos produtos por dia. E é um número muito grande. Se você considerar no mês, são 120.000. E um ano, são 1.400.000 novos produtos digitais. E eu te digo com toda certeza que esse mercado necessita muito de mão de obra qualificada. E essa mão de obra praticamente não existe. E o valor médio para atender esse tipo de cliente não baixa de R$1.000 a R$3.000 mensais por cada cliente. Então, como você pode ver, as oportunidades de conseguir clientes são muito grandes. Estão aí para quem souber pegar. E eu acabei de te mostrar com fatos e dados o quanto esses dois mercados vêm crescendo nos últimos anos. E a tendência é crescer cada vez mais. E só para você ter uma ideia, no meu perfil, praticamente todos os dias alguém vem pedir uma indicação de algum aluno para poder desenvolver esses trabalhos. Veja você mesmo. E você sabe quem eu indico? Sim, os meus alunos. Por quê? Eles são as pessoas mais preparadas para esse tipo de trabalho. E as pessoas que estiverem preparadas para esse mercado conseguem facilmente uma renda de R$3.000 a R$5.000 por mês ou até mais. Mesmo que você esteja começando do zero, eu te digo que é possível, porque ninguém nasceu sabendo. Assim como você pode ver o exemplo da minha aluna Natália. Hoje eu ganho em média R$3.000 trabalhando de casa. De vez em quando pinga um trabalho avulso que não mensal, que aí dá um pouquinho mais. E você começou do zero ou você já Não, nunca tinha trabalhado como designer, como social media. Eu já mexi um pouquinho no Canva, fazendo convite para a festinha dos meus filhos, para as minhas festinhas, mas era só. Nunca tinha trabalhado com isso. Antes de entrar na mentoria, eu não estava trabalhando mais, já fazia um tempinho que eu estava sem trabalhar. Eu tenho 2 filhos, eu estava com o mais novo em casa o dia inteiro, só cuidando dele. Então eu também não tinha muito como conseguir um emprego tradicional, sabe? Eu prezo muito a minha família, eu prezo muito estar com meus filhos, ainda mais nesse momento de crescimento deles. Nos últimos anos da minha vida mudou bastante. Eu fiz cirurgia bariátrica e acho que esse foi o primeiro passo para a minha mudança. Eu não me sentia nem capaz antes. A depressão é uma coisa absurda, né? Mas eu cheguei a esse ponto, eu não me sentia intelectualmente capaz, eu não me achava bonita, eu não... Só existia, né? Vamos dizer assim. E aí a bariátrica foi o primeiro passo para minha vida começar a mudar, para começar a dar uma chacoalhada, daí eu começar a me enxergar como uma mulher bonita, como uma mulher capaz, competente. Depois que eu fiz a mentoria, nossa, eu me achei, as pessoas me reconhecem pelo meu trabalho hoje, sabe? A Ori perguntou aqui pra mim como meu marido vê hoje, se ele acha que valeu a pena o investimento. E aí, peraí que ele mesmo responde, peraí. E aí? Boa noite. Se valeu a pena, eu tô mudando de área por causa dela. Tô abandonando TI, consultoria de TI mais de 13 anos, tô indo pra gestão de tráfego por causa dela, valeu muito. 13 anos na profissão, mas eu cansei, assim, via ela feliz, ela se encontrando. Falei, pô, legal, deixa eu te ajudar aí. Cada vez mais tô entrando, tô migrando aí de área também. E agora eu te pergunto, o que impede você de ter os mesmos resultados que a Natália e inúmeras alunas e alunos meus conseguiram? Eu não sei se você já passou por uma depressão, ou conhece alguém que tem, ou passou por isso também. Então, eu vou te contar uma coisa. A Natália, ela estava se recuperando de uma grande depressão quando ela entrou na mentoria. E hoje ela se sente realizada, tanto pessoalmente,
por poder estar acompanhando o crescimento dos seus filhos e por poder também trabalhar em casa, mas também se sente realizada profissionalmente. Como ela mesma diz, ela está se sentindo pela primeira vez realizada com a sua profissão. Inclusive, a Natália gostou tanto de ser designer que está trazendo o seu marido para poder trabalhar com ela. Depois de 13 anos de profissão estabilizada como consultor de TI, hoje ele está estudando a parte de tráfego pago. Agora eu te faço uma pergunta. Você se sente realizado ou realizado profissionalmente? Você se sente realizado pessoalmente por poder fazer os seus próprios horários e poder ficar mais tempo com a sua família? Uma coisa eu te digo, você quer de verdade, você consegue. Mas o primeiro passo é você querer e o segundo é você agir para que você consiga. Eu sei que muitos passam por várias dificuldades, sejam elas depender financeiramente do seu companheiro, talvez dos pais, ou ainda de um emprego que não te valoriza, ou ainda da assistência do governo. Eu sei que muitos têm que sair cedo para trabalhar e voltar tarde, pegando sol, chuva e transporte lotado. Por isso, eu te proponho um simples exercício de fazer a sua mente trabalhar para fazer as coisas acontecerem a seu favor. Não é fácil trabalhar em algo que você não gosta e ainda nunca ter o reconhecimento devido pelos seus esforços. Muitas das vezes, o emprego convencional tira quase todo o seu tempo e você não tem tempo sequer para cuidar da sua saúde ou até mesmo para cuidar das pessoas que você ama. Eu sei que isso é frustrante, viver na escassez, ter que deixar de comprar o que você deseja, não poder dar um presente melhor para você, para o seu filho, para quem você ama. Eu sei o quanto é difícil viver de aluguel, ou ainda de favor, ou ainda não ter o mínimo de conforto em casa. Eu acredito que dói demais ter que escolher entre perder a fase mais importante e bonita dos seus filhos, ou ficar com eles e abrir a mão da sua independência financeira. Então, eu quero te fazer um convite, que você imagine como que pode ser a sua vida, você tendo a sua independência financeira, sem abrir mão de estar com quem você ama, você trabalhando no conforto da sua casa, ou poder viajar a hora que você quiser. Imagine você trabalhando no que gosta e sendo reconhecida pelo seu trabalho. Imagine você poder fazer o seu próprio horário de trabalho e tendo mais qualidade de vida e ter também mais tempo com quem você ama. Imagine você podendo comprar o que você deseja sem depender de ninguém, poder presentear quem você ama. Imagina você poder comprar a sua tão sonhada casa própria, ou ainda fazer aquela reforma que você tanto deseja na sua casa. Mas o mais importante, imagine você poder viver tudo isso com a pessoa com quem você mais ama. Hoje começa a realização de um sonho para você, porque a partir de hoje você vai receber um método para conquistar uma renda de 3 a 5 mil reais por mês em casa e conquistar a sua independência financeira. Agora a gente vai para a tela do meu computador. Agora eu vou te mostrar como que você faz uma arte do nível iniciante, para você que está começando agora com o Canva. E vou também te dar umas dicas de coisas que as pessoas erram e de coisas que você pode ajustar aí na sua própria arte. Muito bem, então para iniciar a gente vai no Canva, né? canva.com, e depois a gente vai na opção de criar um design. E você vai escolher a opção de post para Instagram quadrado. Se não aparecer, você vai digitar post, que já vai aparecer aqui, ó, quadrado, tá? Tem que ser esta opção. Muito bem, eu também vou deixar depois esse arquivo aqui dentro do grupo do Facebook, que tá o link aqui embaixo dessa aula, tá? Então você vai poder acessar esse documento para que você consiga fazer junto comigo. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou até usar, na verdade, eu já criei, né, uma página aqui. Mas eu vou usar essa mesma página aqui, tá? Para você ir vendo como que a gente vai montando. Eu vou só adicionar uma nova página em branco, para você ver que a gente vai, de fato, começar a arte do branco, tá? Porque eu ensino os meus alunos e as minhas alunas da mentoria a criarem artes profissionais do zero. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui no fundo, vamos selecionar aqui cor do fundo e vamos clicar na opção de cores, né? Só que não aqui em cor sólida, a gente vai colocar a opção de gradiente, que vai ser essa opção. E aqui nessa primeira opção, você vai ver que o gradiente ele tem duas cores, tá? Ele tem uma e duas cores. Nessa cor aqui do lado direito, a gente vai colocar essa cor aqui, ó, um azul mais escuro. Basta você copiar esse código e colar aqui embaixo. Ele vai colar automaticamente o código. E aqui onde está branco, nesse caso, eu vou colar o outro código, que é essa cor do azul claro. Tá? Só deixa eu copiar tudo ele. E vou colar aqui então. Olha aí, já colou. Muito bem. Só que a gente tem que voltar ali na cor, voltar aqui onde tem esses coloridos, depois ir em gradiente e trocar a direção desse gradiente. Então a gente tem, por exemplo, ó, de baixo para cima, do centro, também da direita para a esquerda. E eu vou colocar nesta terceira opção aqui, que eu acho ela mais harmônica,
para o tipo de arte que a gente vai fazer. Muito bem, show de bola. Agora, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma imagem, tá? Uma imagem aqui dentro da nossa arte. Eu vou deixar o link para você baixar essa imagem, tá? Você vai acessar. Até quando eu estava fazendo aqui essa arte, eu tinha colocado um homem, mas na verdade é uma mulher, tá? Então já vou alterar aqui só para você entender, tá? Porque eu tô fazendo junto com você. Vou clicar aqui em download aqui nesse botão verde e ele já baixou, ele tá baixando aqui, ó, a imagem. Show de bola. E se por acaso você não tem o Canva Pro, você vai acessar este site aqui, ó, que é o Photoroom, onde você vai conseguir remover o fundo da imagem gratuitamente. Então, aqui tá esse programa, né, que é o Photoroom, removedor de fundo. E lembrando, todos esses links estão dentro desse documento que eu vou deixar dentro do grupo do Facebook, tá bom? Então, você já entra dentro do grupo para que você tenha acesso a esse documento. Se você não tem o Facebook, basta você criar um só para você acessar lá, vale muito a pena, tá? Show de bola. Então, eu vou pegar essa imagem que eu baixei. Como agora o Chrome, por exemplo, ele atualizou, os downloads ficam aqui, né? Eu posso arrastar a minha imagem, mas você também pode clicar aqui, ó, iniciar com foto, e você vai nos seus documentos até achar a imagem que você baixou. Nesse caso, vou pegar essa aqui e vou arrastar aqui dentro. Muito bem, vamos esperar o fundo ser removido. Então, vai ficar somente essa moça, tá? Não vai ficar aquele fundo que estava antes. E vou clicar em baixar e resolução padrão. Baixou novamente, tá aqui, ó, a segunda imagem. Agora, eu venho aqui no Canva, pego essa imagem e arrasto aqui para dentro. E automaticamente a imagem já vai estar aqui adicionada. Olha só que bacana, né? Muito bom. Agora, eu vou aumentar essa imagem. Tá vendo? Eu vou aumentar e vou deixar ela mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui, assim, a imagem. Aqui o umbigo dela vai ficar quase desaparecendo, né? Só para você ter uma noção quando você for fazer aí na sua casa. Mais ou menos o tamanho que eu tô colocando. Show de bola. Agora eu vou clicar aqui em texto. Vou adicionar uma caixa de texto e vou adicionar um texto aqui, tá? O que eu vou colocar primeiro? Mais saúde. E eu vou colocar também energia, vou colocar tudo em caixas de texto separado, tá? Então eu posso pegar, duplicar e vou colocar para a sua vida. João, aonde que tá esses textos? Estão aqui, ó, tá? Conteúdo para você adicionar ali dentro. Beleza. Então adicionei esses 3 textos. Vou pegar essa fonte de cima, tá? Provavelmente você vai estar com uma outra fonte aí, tá? Você vai estar, não sei lá, uma fonte que o Canva ele dá aqui padrão para as pessoas. Mas eu quero que você coloque essa fonte aqui, ó, que é Anantason. E você vai colocar, ó, tem várias opções, tá vendo? Eu até deixei aqui para você ver também, ó. Anantason Extra Expand e o Ultra Expand. A gente vai utilizar 3 fontes, tá? Eu sempre indico os meus alunos da mentoria utilizar até 3 fontes. É um erro que muita gente comete utilizando mais de 3 fontes. Então, no máximo 3 fontes. Eu vou colocar essa aqui, ó, Extra Expand. Então, eu vou colocar, cadê? Extra Expand. Vou colocar aqui, ela na versão Bold, certo? E aqui embaixo também, vou colocar na versão Bold, Extra Expand. E aqui a palavra energia, eu vou colocar na fonte Antônio, tá? Então, eu vou colocar basicamente umas fontes, a primeira linha com uma fonte, a segunda com outra e a terceira com a mesma da de cima, tá? Resumindo. E vou adicionar, vou deixar ela maior aqui, ó, tá vendo? Vou deixar ela maiorzinha aqui para você ver. Peraí, vou adicionar mais para cá, vou adicionar ela aqui e vou adicionar aqui. Agora, João, qual que é o tamanho que eu vou colocar dessa minha fonte? Eu indico você aumentar mais ou menos, não precisa aumentar maior, tá? Deixa um pouquinho menor a fonte. Aí vamos supor que eu coloque aqui, com as teclas do teclado eu posso subir um pouco mais, né? Vamos supor que aqui eu coloque o número 30. Aqui, nessa palavra mais saúde, eu vou selecionar o 30. Se você não conseguir selecionar a palavra ali, mais saúde e, você clica em posição, vai em camadas, aí você consegue trazer essa frase para cima. Aí você vai conseguir, olha só, digitar tranquilamente. Vou colocar aqui também a mesma tamanho de fonte que tem aqui, que é 30. Bom, muito bem. Agora eu vou pegar essa palavra energia e vou trocar a cor dela para esse verde. João, qual que é esse verde que você colocou? Eu até acho que nem coloquei aqui, ó, mas eu vou adicionar para você já colocar o verde, ó, verde. Vou colocar o mesmo código que já estava aqui, tá? Para você copiar e fazer junto comigo. Vou colocar aqui, ó, nesse documento. Lembrando que você vai ter acesso depois. Show de bola. Vou pegar aqui do lado de efeitos, tá vendo? Do lado de efeitos tem espaçamento entre letras. E eu vou deixar ela um pouco mais próxima, tá vendo? Um pouquinho mais próxima assim, pouca coisa. E também vou aumentar esse meu texto, tá vendo? Vou aumentar esse texto. E essas frases aqui eu vou deixar um espacinho, né? Não vou deixar tão colado aqui. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa fonte e vou deixar ela inclinada, tá? Porque esse nicho de academia, de esporte, normalmente a gente tem essas fontes inclinadas que dá uma sensação de movimento. Agora, basta eu selecionar as 3 fontes. Se por acaso essa menina que estiver te atrapalhando, você pode clicar com o botão direito e bloquear ela. Aí você não vai ter problemas, tá? E mexer com ela. Então, é só selecionar tudo. Ó, como ela tá bloqueada, não vai selecionar. Selecionar tudo e você dá uma giradinha
certo? E você pode aumentar aqui o tamanho dessas fontes. Se você quiser, você pode até agrupar, então vai ficar uma coisa só depois, olha, fica bem fácil de mexer. Vou clicar aqui em posição, camadas, tá? Vai ficar aqui organizar, você vem em camadas, e vou pegar essas palavras e vou colocar atrás dela. Então vai dar esse efeito de sobreposição, porque olha só, vai ficar aqui atrás dela, né? Até aí, show de bola, nenhum problema. Vou clicar aqui em texto, vou adicionar uma caixa de texto e vou escrever planos. Certo? Planos. E vou deixar alinhado ao meio, que já tá alinhado ao meio, tá? E vou tirar o itálico e vou colocar a outra fonte, que é Anantason, só que ela é a Ultra, que é Ultra Expand. E vou colocá-la na opção de Extra Bold. E vou pintá-la de branco. Beleza. Até aí também, né? Tudo certo. Vou duplicar, posso duplicar esse texto. E vou colocar, então, a partir de... E vou diminuir um pouco mais. É importante você aproximar, se por acaso você não está enxergando. Dá aí um Ctrl mais, Ctrl menos, que você vai conseguir dar um zoom. Ou aqui embaixo nessa barrinha, ó, você consegue dar um zoom maior. Beleza. E aqui você consegue ir para os lados, né? Consegue ir para os lados aqui também. Beleza. Vou clicar aqui em efeitos. Vou clicar em fundo. E nesse fundo eu vou tirar o arredondamento. E a extensão eu vou deixar ela mais ou menos aqui no 25. E a cor eu vou colocar verde. Porém, a fonte, a cor do texto, eu vou colocar em azul, certo? Que é um azul aqui. Você pode também pegar um conta-gotas ou selecionar aqui para selecionar esse azul. Vou pegar aqui, ó, o meu mouse. Vou colocar a minha... Posso até com as teclas do teclado mesmo, ó, ficar antes da letra A. Aí eu vou dar uns espaços, vou dar 10 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui depois da letra E também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu posso diminuir um pouco mais, olha só. Então ele vai ficar esse efeito bacana aqui, ó, na própria palavra. E vou duplicar esse texto e vou colocar os valores, que no caso é 69. Vou colocar aqui, né, a partir de 69. Vou duplicar mais uma vez. Vou colocar vírgula 90 barra mês. E vou ficar assim, ó, vai ficar mais ou menos assim, beleza? Vou duplicar mais uma vez e vou colocar o R mais o cifrão. Então ele vai ficar aqui, ó, selecionado esse R cifrão, tá vendo? E vou tirar esse negrito aqui do cifrão, tá? E até aqui deixa eu ver, na verdade eu vou deixar ele com uma ultra, ele tá com a ultra, né? Vou deixar em bold, certo? E os outros aqui também eu vou deixar em bold, para ficar um pouquinho mais suave, isso é bacana também de deixar. Vou selecionar de novo aqui essas fontes, vou agrupar, que fica mais fácil de eu mexer, e posso aumentá-la um pouquinho mais, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Vou aproximar um pouco mais com as teclas do teclado, com as flechinhas para cima, olha aí. E aqui nos planos, esse plano eu vou deixar um pouquinho mais para baixo. Então vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Vou selecionar tudo, posso agrupar tudo também, fica mais fácil. Vou deixar ela mais ou menos aqui entre os braços, né? Vai ficar mais legal. Vou pegar e vou duplicar. Na verdade, eu posso duplicar, eu posso vir em texto, adicionar uma caixa de texto e vou colocar o nome da academia, né? Por exemplo, eu vou colocar primeiro academia. Vou tirar aqui o itálico, né? Vou deixar ele assim normal. Vou pintar de branco, vou duplicar e vou escrever aqui, ó, em academia, vou colocar Boa Forma. Vamos supor que fosse o nome da academia, né? Aqui em academia mesmo, eu vou colocar essa Extra Expand e aqui também a Extra Expand, tá? E vou deixar ela mais fina. Vou deixar ela aqui, por exemplo, na Semi-Bold Medium Regular. Vou vir aqui em espaçamento e vou espaçar entre as linhas, tá vendo? Vou dar um pouco de zoom e vou aumentar essa minha outra aqui. Então vai ficar mais ou menos assim. Certo? Se eu quiser também, eu posso trazer para baixo, tá bom? Não faz diferença muito. Nesse caso, eu tô dando só um exemplo, ó. Nesse caso, eu até coloquei para baixo nesse outro exemplo. Então, vou até deixar um pouquinho menor e vou deixar ela em itálico, a de baixo e a de cima também. Vou deixar, na verdade, as duas assim para dar essa sensação de movimento. Agora, eu vou pesquisar aqui em elementos por Gym, né, que é academia em inglês, e vou botar logo. E vou clicar aqui em elementos gráficos. E vou descer até encontrar aí algum desenho que você goste, tá? Não precisa ser exatamente o que eu coloquei, mas é só para simular como se fosse uma... Aqui, até aqui o que eu usei. Ó. Como se fosse para simular um logotipo. Vou pintar ele de verde, porque daí se você, por exemplo, se você for fazer essa arte aqui, você pode pegar uma academia da sua cidade e você pode oferecer esse tipo de arte, certo? Ah, mas João, mas eu vou oferecer uma arte só. Tudo bem. Você pode depois se dedicar e aprender mais outros tipos de artes, me acompanhar, depois talvez se tornar o meu aluno, né, na minha mentoria, para que você consiga aprender mais e mais e mais. Então, isso aqui é um tipo de arte que eu estou te ensinando, mas existem muitas outros tipos de artes para você aprender. Vou pegar esses dois aqui, né, esses textos, vou só diminuir um pouquinho mais para aparecer aqui a palavra para a sua vida, né, tá vendo? E até aqui que eu vi, coisa interessante, que eu vou deixar, na verdade, esse para a sua vida, deixa eu só desbloquear essa menina aqui, vou cortar ela um pouquinho, aqui para a sua vida, eu vou deixar ela mais alinhada com a palavra energia, né?
pode ver que não tá bem alinhadinha. Agora aqui na menina eu posso voltar de novo. Aí, beleza. O que você vai fazer agora? Você vai aqui no Google, vai pesquisar por plástico PNG. Vamos vir nesse site que é o PNG Tree. Normalmente ele tem bastante imagens, tá? Que é o que a gente quer utilizar. Mas você pode tentar encontrar até um outro site aí para você colocar. Então aqui, ó. Aqui ele tá me dando várias opções, né? Tá vendo? Várias opções de plástico para que eu possa baixar. Então, eu vou pegar, vou selecionar essa primeira opção. Ele tá dizendo que eu posso baixar. Ele tá pedindo para que eu faça um login com o Google. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer um login com o Google, tá? Já fiz o login com o Google, agora eu vou clicar em baixar PNG. Ele deixa eu baixar uma imagem por dia, vou só esperar aqui um tempo e ele vai baixar automaticamente. Pronto, baixou. Agora eu volto aqui no Canva, pego essa minha imagem, arrasto aqui para dentro do Canva. Posso selecionar ela, você pode ver que ela já tá ali certinha. E vou fazer o seguinte, eu posso adicionar ela dessa forma ou eu posso arrastar ela pra cá, ó. Ela já vai ser preenchida, né, na minha imagem. Vou pegar aqui em posição, camadas, e vou adicionar essa imagem aqui, ó, em cima do azul. E posso adicionar uma transparência, tá vendo? Então ele vai ficar bem de leve aquela textura ali de plástico, que é uma coisa que muitas pessoas acabam não utilizando nas suas artes. Muito bem, agora qual o próximo passo? Você vai aqui em elementos, busca pela palavra raio, vem em elementos gráficos e desce até encontrar esta opção aqui. A gente vai aumentar o tamanho dela, tá vendo? Vamos aumentar, vamos deixar ela mais ou menos aqui. Vou pintá-la de verde, vou vir em posição, camadas, né? Sobreposição aqui. E posso pegar esse raio e vou colocar atrás aqui, tá? Então ele vai ficar dessa forma. Se eu quiser, posso até colocar atrás aqui do plástico também, ele vai ficar dessa forma. Nesse caso, eu vou colocar aqui em cima. Vou voltar aqui em elementos, né? Vou voltar no raio, vou adicionar outro, vou pintar ele de verde e vou colocar ele aqui. Vou dar uma inclinadinha, tá vendo? Forma. E vou aumentar um pouco mais o tamanho dele, para ele ficar dessa forma. Agora eu vou pesquisar aqui em elementos por dots. João, como assim dots? Tá aqui, ó, elementos que eu utilizei, raio e dots. Então você vai colocar a palavra dots, vai pesquisar elementos gráficos, vem aqui até encontrar uma opção que seja gratuita. Tá lá, né, no topo, eu já vi que tem uma gratuita. Então eu vou utilizar essa aqui, ó. Só que nesse caso eu vou aumentar, vou dar 2 cliques e vou cortar, tá? Vou deixar apenas com 3 linhas esse meu elemento. E vou pintar ele de branco, como você tá vendo aqui. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui. Vou duplicar e vou adicionar ele aqui, ó, embaixo da moça, tá? Então, se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito, camada, e mover para trás. Só que às vezes você tem que mover até ficar atrás do elemento que você quer. Agora, a última coisa que falta nesse caso, até aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o plano. Vou pegar essa moça, editar foto, vou clicar em ajustar, efeitos, vou clicar em sombras e vou colocar sombra projetada, certo? E vou colocar uma intensidade um pouco maior, vou colocar uma distância, vou deixar aqui em 48, intensidade 59, o ângulo vou manter 62 mais ou menos, nível do desfoque vou deixar em 46 e o tamanho, nesse caso, vou deixar aqui em 0. Beleza, você pode ver que a imagem deu uma diminuída, mas não tem problema. Agora, basta a gente aumentar um pouco mais, tá vendo? Ele já aplicou essa sombra, ó, que dá um efeito bem interessante para nossa arte. Agora, última coisa que eu acho que a gente pode alterar um pouco mais é esse fundo, né, que a gente colocou aqui de plástico, certo? Que deu aquela texturinha de leve, que a gente pegar e talvez modificar aqui. Deixa eu ver, talvez modificar o brilho dela. Vou trazer o brilho aqui para menos 50. Deixa eu ver o contraste para menos 20, certo? Ele vai dar um destaque mais interessante. Opa, não consegui colocar. Aí, 20, beleza. E aqui também tem a nitidez, né? Que ele dá também um pouquinho de textura. Se a gente colocar ele, depende pro lado, que ele dá um pouquinho mais de textura. Eu vou deixar em 100%. Então, olha aí, já ficou aplicado a nossa arte, né? Vou pegar essas palavras, né? Energia, mais saúde e para a sua vida, efeitos. Eu vou colocar flutuante, para ele vai dar esse efeito mais escuro atrás da fonte. Se eu não conseguir clicar aqui, né, na fonte, lembra que eu falei? Vem aqui em posição, camadas, seleciona aqui o texto, né? Caso aqui, ó, para mais saúde, efeitos flutuante. Vem em posição, para a sua vida, efeitos flutuante. Olha aí. Já foi aplicado o nosso efeito. Agora, para a gente poder baixar, né? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó, a imagem dela. Para a gente poder baixar, você vem em compartilhar, vem em baixar. Depois seleciona a página que você quer, que é a página 2. Vou baixar e vamos ver como que ficou a nossa arte. Pronto, baixou, olha aí, tá pronto a nossa arte que a gente acabou de fazer utilizando o Canva gratuito. Então, vamos voltar para nossa aula, que ainda eu tenho muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a você ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês, criando artes profissionais com o Canva. Então, te espero lá. E agora, lembrando que hoje foi uma arte do nível iniciante, para quem está começando de verdade. E além da arte, a gente viu a enorme oportunidade que existe hoje. Você aprendeu o que faz um designer gráfico em social media e também o que faz um designer profissional estrategista, que eu chamo de DPE. Vimos também quais são os tipos de clientes que existem para esse mercado, além de criar uma arte junto comigo que você aprendeu nessa aula de hoje. Já nas próximas aulas, eu vou aumentar o nível das artes,
criando uma arte do nível avançado. Então saiba que o que eu tô te entregando aqui não tem em muitos cursos pagos. Então valorize esse aprendizado refazendo essa arte junto comigo. Talvez ela não fique exatamente como eu fiz aqui nessa aula. E não tem problema, é super normal. No começo, ter alguma dificuldade é normal. O que não pode é você desistir já na primeira dificuldade e abrir mão do seu sonho. Só te digo uma coisa, se você gostou dessa aula hoje, saiba que ela foi só uma pequena amostra do que vem nas próximas aulas. Já na próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, a gente vai aprender em detalhes quem são os clientes corretos para você começar no design, quem são os clientes errados que você deve evitar já no começo, e também como encontrar os clientes corretos. Eu vou te revelar a pirâmide de temperatura de clientes para você ainda nessa semana já fechar os seus primeiros clientes. E vamos também criar uma arte do nível avançado para que você possa oferecer a um possível cliente. Mas lembrando, para você concorrer a esses presentes incríveis, você precisa fazer apenas duas coisas. Primeiro, refazer essa arte comigo. Segundo, postar a arte e também, junto dela, o resumo dessa aula de hoje. O resumo é bem simples, eu vou te dar um exemplo. Usando a hashtag DesafioAula1, você vai na comunidade do Facebook, que o link está aqui embaixo, e a arte que você criou, você vai colocar lá, e na legenda você vai escrever como foi para você criar essa arte e também o que você aprendeu nessa aula de hoje. Quais foram os pontos mais importantes que fizeram a diferença para você nessa aula. E o que você vai começar a aplicar imediatamente. E o que você gostaria de aprender na próxima aula. Lembrando que o botão dessa comunidade do Facebook está aqui embaixo desse vídeo. E para quem postar nos seus stories, não esqueça de me marcar no @JoãoCoutoDesigner. Porque eu vou repostar todos os stories. Então imagina só. São mais de 70 mil pessoas que podem ver o seu trabalho. Então, fique agora com alguns depoimentos dos meus alunos. Eu trabalhava numa rede de lojas. E aí eu vi que era possível realmente eu poder ter aquilo que eu sempre sonhei, né? Que era poder trabalhar de casa, ficar mais perto do meu filho, ganhar mais. Que hoje eu consigo, assim, da época que eu tava lá, eu consigo triplicar, assim, o que eu ganho hoje em dia, né? Meu marido que me escute. Por quê? Entendeu? Ele vai perguntar onde tá indo o dinheiro. E eu consegui conquistar também. Falando em dinheiro, né, João? Eu consegui comprar o meu notebook para eu poder trabalhar melhor, né? Consegui comprar um celular que eu queria. Qual foi o celular que você comprou? iPhone 13. Pro Max ainda, hein? O Pro Max? Você não falou isso aquele dia? Um Pro Max? Não, então... Quem aí gostaria de ter um iPhone 13 Pro Max agora? Eu sei que muitas vezes é o sonho de muitas pessoas. À vista? Você pagou à vista? Paguei meu computador e paguei o celular à vista. E foi uma conquista porque eu ganhando R$1.500, R$1.300, quanto que eu ia poder com um filho, né? Então, às vezes eu falo assim, gente, parece um sonho realmente que eu tô vivendo, porque a partir do momento que eu ganhei o meu curso de presente do meu marido, foi um divisor de águas mesmo, porque a gente entende que se você aplica as técnicas corretas, e aí o que acontece? A gente consegue, né? As pessoas vão vendo, vão gostando, não precisa ficar oferecendo muito assim, as pessoas já vêm atrás. Eu trabalhava em um trabalho que eu não gostava, era CLT, não sabia nada de Canva. Vou te mandar uma arte antes minha aí. Eu fazia arte para cliente, eu fazia um quadrado, colocava um fundo e escrevia sem alinhamento, sem nada. Não era bom, não. Incompetente, eu não conseguia cobrar, eu ficava à mercê dos clientes mesmo. Na verdade, a segurança que deu foi a de ver que eu era capaz, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, fazia pelos cocos. Então, hoje eu vejo muito social media que usa template pronto e tudo. Então, assim, eu não preciso usar pronto. Eu sei o que é o designer, eu sei o que eu tenho que fazer ali. Quando eu abro o documento em branco do Canva, eu consigo criar do zero. Isso é muito legal, eu falar isso com o cliente e o cliente perceber isso, que no Instagram é só o dele que tem. Então, hoje eu me sinto capaz, tá? Porque
aprender traz pra gente autonomia, né? Então, assim, para uma pessoa que cobrava R$150 para gerenciar um perfil por mês, cobrar 10 vezes mais, e são as mesmas pessoas, tá? Eu tô com as mesmas pessoas há um tempo já. Cobrar 10 vezes mais e o cliente, ele não reclamar, ele virar e falar assim, eu gosto do seu trabalho, tá excelente, não tem problema, tá me dando retorno. Não é que eu fosse largar meu emprego no banco, não. E assim, foi uma surpresa muito boa. Mudei de cidade, casei, mudei tudo. Mudou tudo graças ao trabalho com a internet. Hoje eu ganho em torno de R$6.400. Tudo que eu mando para o cliente é feito no Canva. Eu morava na roça, João. Pelo amor de Deus, da onde que eu achei que eu ia... A cidade de 40 mil habitantes, que eu ia vir para Belo Horizonte. Mas foi impressionante. Obrigadão, de verdade.